Boa tarde, meus caros colegas. Hoje eu vou falar de um assunto que gera muitas polêmicas e muitas pessoas. Os dinossauros viveram junto com seres humanos? Então, os dinossauros viveram cerca de milhões e milhões de anos atrás. Os dinossauros viveram numa época onde havia muitas árvores e nessa época só havia lagartos gigantes e nessa época havia várias espécies de répteis gigantes, animais que chegavam cerca de 20 a 28 metros de altura e pesavam toneladas. Mas um assunto que causa muita polêmica em muitas pessoas: esses animais viveram junto com os seres humanos. Então, pessoal, esses animais viveram cerca de milhões e milhões de anos atrás. E nessa época não havia nenhum ser humano, nenhum homem, e vivia junto com esses animais. O que aconteceu foi que nessa época viviam esses animais gigantescos e hoje são chamados de dinossauros, e com o passar dos anos houve uma queda. Com o passar dos anos, uma queda de um meteoro acabou destruindo a Terra, e com isso os animais foram extintos da Terra, porque com essa queda de meteoro, os animais acabaram morrendo e foram extintos da Terra. E com isso, a Terra ficou, a Terra ficou destruída. Tanto é que eu tenho uma passagem do livro de Gênesis, e no princípio Deus criou os céus e a terra. E depois no versículo 2, a terra ficou sem forma e vazia. Acredito eu que com um meteoro, com essa queda aconteceu e matou esses animais, que eram os dinossauros, que eram grandes répteis gigantes, e com essa queda acabou destruindo, matando esses animais, e que possa ter deixado a terra sem forma e vazia, e houve escuridão na terra. Então, isso está no livro de Gênesis. Não explica com detalhes o que aconteceu, mas fala que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus sobrevoava sobre a face das águas. Então acredito eu que o dinossauro viveu milhões e milhões de anos antes do homem. Como houve a queda, acabou destruindo esses animais. E, com o passar dos anos, Deus reformou de novo a terra, reformou de novo a terra, foi fazendo as águas, foi fazendo a planta, criando outros animais, e depois, por último, o homem. E Deus criou do pó da terra. E da costela de Adão, Deus fez a Eva. Então, com isso, o homem foi espalhando por toda a terra, foi surgindo novos animais. Então, até a chegada
de Noé, onde houve o dilúvio por causa do pecado do homem. Deus acabou destruindo a terra com o dilúvio. Mas Deus poupou a família de Noé e foram para a arca. E com isso, após o dilúvio, surgiram outros descendentes da raça humana, que seriam descendentes de Noé. E somos nós de hoje. Então, pessoal, os dinossauros não viveram junto com os homens. Os dinossauros viveram milhões e milhões de anos atrás, e nessa época não existia nenhum homem, não existia nenhum ser humano. E com isso, com a existência desses animais, houve uma queda e destruiu toda a terra e deixou a terra sem forma e vazia. E depois Deus reformou a terra, criando novos seres viventes, e com isso Deus criou por último o homem. E com o passar do tempo, o homem foi espalhando por toda a terra. Depois houve o dilúvio, por causa do pecado do homem, e depois, como Deus poupou a família de Noé, acabou surgindo novos descendentes, então descendentes de Noé. Então, pessoal, essa é a explicação que eu tenho para dizer para vocês. Os seres humanos não viveram na época dos dinossauros. Os dinossauros viveram milhões e milhões de anos atrás. Depois houve uma queda de um meteoro e matou os dinossauros. E depois, a partir de muitos anos, veio surgir a raça humana. E veio surgir o homem. Então, está explicado. E nós, e o homem, e quando veio um homem a surgir, já existiam outros animais na face da terra. Então, não houve nenhuma, não houve nenhum encontro em um lagarto gigante com Adão. Não houve nenhum relato na Bíblia que Abraão, Moisés ou José tiveram um encontro com um lagarto gigantesco. Porque esses animais viveram milhões e milhões de anos atrás. Quando o homem veio surgir à terra, já tinha outros animais. Tanto é que na época de Abraão, os animais e tem até hoje teriam camelo e outros animais que andavam sobre a terra. Então, os dinossauros não viveram na mesma época do homem. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e fiquem com Deus.